Saudações, sou o professor Armando Manuel Neto. Eu vou trabalhar aqui com vocês então nessa videoaula o tema Homem, Sociedade e Estado, tá? Fazer uma abordagem dele, né, através da problematização de dois autores aí da ciência política, né? Bom, o primeiro autor que eu vou pensar é o Aristóteles, né? Pegando aqui centralmente a obra dele que é a Política, tá? Bom, a Política ela foi escrita em 350 a.C., né, resgatado por Sula em 80 depois de Cristo, e aí começou a se reproduzir e ali se difundir por Atenas essa obra do Aristóteles, a Política, né? O Aristóteles ele trata centralmente dos tipos de governo, né? Então, ele vai fazer uma análise aí dessas, né, que a gente da Grécia clássica, né, das diferentes formas de governo que existem na Grécia, né? A gente pode pensar que o Aristóteles ele tem aquele fundamento de pensar uma cidade ideal, né? Por que ele está pensando então essas diferenças entre governos, né? Para construir essa noção do que seria uma cidade ideal, né? Para a gente começar a problematizar essa questão do Estado, né? Vou retomar um conceito aqui que também é bastante conhecido, né? Que é a propriedade cidade-estado, né? Que a gente aprende, né? Quando estuda essa Grécia clássica, né, que é esse ambiente político do Aristóteles, né? Então, a ideia é justamente a gente pensar como esse termo, ele a gente pode pensar o termo cidade-estado, né, como um anacronismo analítico, né? Justamente porque o Aristóteles, né, apesar de ele falar das formas de governo, ele não está pontuando exatamente um estado, né? E esse estado que a gente vai falar, chamar de Estado liberal moderno, né? Na política, né, o Aristóteles vai falar justamente que cada cidade-nação, né, a gente vai ter diferentes formas de governo, né, lá na Grécia Antiga. E aí a gente tem essas formas de governo, elas se identificam muito ainda com essa moral, com essa ética do governante, tá? Vai falar lá da democracia, tirania, oligarquia, né? Uma série de sistemas de governo, né? Que tem justamente a diferença de quem exerce esse poder nesse governo, né? Mas para a gente pensar então essa questão do Estado, né? E como esse Estado ainda não existe, né? Esse Estado neoliberal moderno não existe ainda nessa teoria política clássica, para justamente a gente perceber o nascimento desse conceito e a importância desse conceito para a ciência política hoje, né? É justamente pensar que o governo se confunde com a ética moral daquele que está governando, né? Dependente do número de governantes que está ali. A gente pode pensar na monarquia, né, que é a forma virtuosa, né, do governo de uma pessoa só, e o oposto da monarquia seria a tirania, né, que seria esse governo de uma pessoa só, porém desvirtuado, né? Então, as formas de governo se confundem com a ética e a moral do governante. Isso dá um indício para a gente que há uma diferença no pensamento, né, do Aristóteles para o Hobbes, né, e para os outros conceitualistas e para a ciência política moderna, tá? Então eu vou falar com vocês aqui também um pouquinho do Thomas Hobbes, né? Novamente aí tentando resgatar essa ideia de homem, sociedade e Estado, né? E agora eu vou pontuar uma diferença entre o Aristóteles, né, e essa ciência política clássica, né? E o Hobbes, né, representando já essa concepção moderna do Estado, tá? Bom, o Hobbes ele é um contratualista, né? Ele escreve, né? Ele pensa, né? Ele pensa essas relações de governo, de Estado, de poder na forma de um contrato social. O John Locke e o Rousseau também são contratualistas, né? São teóricos contratualistas e também contribuem para a construção dessa perspectiva aí, né, dessa nova linha de pensamento, que é uma linha de pensamento eminentemente moderna, né? Porque o Estado, né, ele é o próprio contrato social, né? Ele depende desse contrato social, né, no sentido que as pessoas constroem um artifício político, né, pelo qual as pessoas vão, de certa forma, abrir mão do seu poder, né, para a construção, manutenção e garantia de um poder maior. Por que então esse tema, o homem, sociedade e Estado, né, ele volta agora em Hobbes, né, com os contratualistas? Porque os contratualistas,
eles, de certa forma, eles negam, né, a ideia do Aristóteles que o homem é um animal político, né? A gente tem várias traduções no Brasil que eles vão falar, eles vão interpretar esse trecho da política, né, que é o homem um animal social, né? Faz sentido, né? Mas algumas leituras também traduziram para o homem como um animal político, né? Essa é uma assertiva que está na política, né? Então ela faz bastante sentido nessa pegada, né? Por quê? Porque o Aristóteles dizia que o homem era naturalmente um animal político, né? Já os contratualistas vão dizer que não, que o homem ele existe em estado de natureza, né? Então isso quer dizer que existem estados ali de organização social, de organização política que precedem de fato o Estado, né? O contrato social, né? O Estado ele passa a existir na modernidade, né? Que esses autores estão vivendo, né? Então existe muito essa relação homem, sociedade, Estado, né? Tanto no Aristóteles, né? Na sua vida lá nas cidades-nação grega e o Hobbes agora na modernidade, né? O Estado, né? Ele é essa forma, essa construção política, esse artifício político que serve para enfrentar o estado de natureza do ser humano, né? Para garantir uma segurança frente às... Na verdade, são estados de natureza, né? Cada um desses autores vai pensar um pouco de forma um pouco diferente, mas todos eles têm essa concepção de um estado de natureza que precisa ser superado, que precisa ser enfrentado, que precisa ser domesticado de alguma forma, né? E aí surge o Estado moderno, né? Então o Estado moderno ele é sobretudo livre, né? As pessoas, os homens, né, os indivíduos em sociedade, eles têm que aderir ao Estado de forma livre, de forma consentida, né? Isso quer dizer que é uma adesão racional, né? Então a gente vai chamar o Estado desse Estado liberal moderno, né? Que existe essa concepção de liberdade, também está sendo construída aí nessa mesma época, né? É uma adesão, né, a um Estado financeiro, né? Um Estado capitalista, né? Então surge a ideia do imposto, né? Um imposto consentido, né? Pago justamente para você abrir mão um pouco da sua riqueza para a construção desse Estado que é maior, né? Que tem bens, que tem armas, por exemplo, né? E aí, né? A ideia é a gente fazer um exercício até um pouco de leitura de imagens, né? Como vai dizer a professora Lili Schwartz, né? Que é olhar justamente para o detalhe, né? Da capa do Leviatã, né? Então, se a gente puder olhar bem, né? O Leviatã ele tem toda uma construção aqui. E aí o Leviatã, né? O Leviatã, então ele é esse ser mítico, né? Um ser gigantesco, né? Ele é utilizado para esse sentido de ser enorme, gigante, né? Mas ele é formado, né? Por pequenas pessoas, né? Ele é um ser gigante, formado por pequenos homens, né? Que estão ali compondo o corpo desse ser gigantesco, né? Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima.